O Guarani venceu o derby contra a Ponte Preta e esse jogo foi insano, festa linda da torcida do Bugre. E o Atlético Goianiense foi lá na ressacada, venceu o Avaí. Esses dois times entraram de vez na briga pelo acesso esse ano. O topo da tabela está completamente embolado depois dessa rodada. Vamos falar do líder Vitória, da situação do Sport, do Vila Nova, Juventude, enfim. É o prisma da rodada, então a gente vai falar sobre os 20 times da Série B agora. Então vambora, mete marcha e vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol, igual a você. Hoje eu só quero agradecer a você, a todos vocês que estão me dando força para continuar com os vídeos, galera que me manda força lá, mensagem no Instagram, vocês que estão se inscrevendo e curtindo todos os vídeos aqui do canal. Eu sei que é um canal novo ainda e que eu estou construindo as coisas juntos com vocês ainda, né? Mas muito obrigado mesmo pela ajuda de vocês, pelo apoio, ainda vem muita coisa boa por aí, eu vou tentar melhorar cada vez mais para retornar esse carinho para vocês, valeu? Bora pro Prisma da Rodada, é o meu quadro favorito aqui no torcedorismo, inclusive eu tô preparando novos quadros para vocês, me aguarde, porque vem análises aí diferentes, tá? Vem quadros novos no canal, mas esse aqui é o vídeo em que a gente vai analisar o retrospecto recente de todos os clubes que disputam a Série B depois dessa rodada 26. Muita coisa mudou nessa rodada, no final, como sempre, a gente vai ver o time que conquistou o título do Prisma nessa rodada e também o time que ficou no lugar de destaque positivo e o time que ficou no lugar de destaque negativo da rodada. Começar agora falando primeiramente do ABC na ordem alfabética. O ABC fez um jogo de raça contra o Sampaio, mas mais uma vez não foi suficiente para vencer. Estava perdendo em casa e conseguiu fazer o seu golzinho ali no apagar das luzes, evitou a derrota, empatou. Depois teve até 2 atletas expulsos, né? Uma loucura. Conseguiu um pontinho, mas que não muda muita coisa. Segue na lanterna e iniciou a contagem regressiva para o seu rebaixamento, cara. O ABC tá num caminho sem volta, tá? Aqui no Prisma o time tem 20% nos últimos 5 jogos e fica com a bola vermelha. Cara, o que a gente vai falar do Dragão nessa rodada? O time acordou de um jeito absurdo nessa Série B. Eu mesmo não acreditava mais no acesso do Atlético. Falei isso aqui no canal desde que eu falei. O Atlético, ó, saiu disparando. Cara, isso daqui é uma coisa linda de se ver na Série B, o time que não desiste. Eu preciso reconhecer que o time fez por onde, fez um ótimo primeiro tempo nessa partida contra o Avaí, foi pra cima mesmo jogando lá na ressacada. Cara, no segundo tempo o time fez uma coisa que muitos times fazem nessa Série B, né? E geralmente dá errado. Depois que abre o placar, o time recua muito, tomou uma pressão gigante do Avaí, mas conseguiu se segurar, fez o segundo gol de pênalti no finalzinho ali, ampliou sua vantagem, chegou a 41 pontos e agora está só a 3 pontos de distância do G4. O acesso virou uma realidade. No Prisma, o Dragão chega a incríveis 87% de aproveitamento na bola dourada. Já o Avaí nesse jogo aqui entrou muito devagar, me pareceu surpreso um pouco com a postura do Atlético, né? Não se encontrou no primeiro tempo, no segundo tempo fez um ótimo jogo, mas perdeu muitas chances e até deixou uma boa impressão ali depois desse segundo tempo, tá? O campeonato do Avaí vai ser brigar contra o rebaixamento até o final e isso me parece que o time tem capacidade de evitar. Aqui no Prisma tá com 40% e continua na bola azul. Botafogo finalmente fez um bom jogo, a gente pode dizer que foi um bom jogo, o time fez o seu... Cara, foi o melhor jogo do Botafogo, pelo menos nos últimos 10 jogos, tá? Talvez desde ali daquela vitória contra o Criciúma, o time fez um jogo equilibrado contra o Sport, né? Os dois times ali próximos, na maioria do tempo, criou muitas chances de gol dessa vez o Botafogo, mas desperdiçou muitas dessas chances, a pontaria não foi boa, fez só um golzinho, acabou tomando outro, apesar da boa atuação, chegou ao seu 8º jogo sem vencer e tem só 20% aqui no Prisma. O Ceará, meu irmão, é outro time que arrumou um motivo para sonhar nessa rodada. O time venceu o Criciúma, time que está no G4, então diminuiu a distância. Mais um gol do Barleta que vai se mostrando uma grande contratação do Vozão. Jogo lá na Arena Vozão, né, quando tem jogo do Ceará. Inclusive queria agradecer a torcida do Ceará que me marcou nos stories lá no Instagram, me mandaram muita mensagem. No jogo, o Ceará foi bem, principalmente no primeiro tempo, né? No segundo acabou dando mais campo ali pro Criciúma, mas assim, o Ceará foi pouco ameaçado e pouco ameaçou no segundo tempo, exceto por um momento ali em que o Ceará teve uma sequência de escanteios, né, e quase rolou até gol olímpico ali, mas fora isso, a defesa se postou bem no segundo tempo, não sofreu tanto, venceu o Criciúma e agora tá a 6 pontos de distância do G4, são 2 rodadas, né,
O Ceará já pode começar a sonhar, tá todo mundo chegando junto nessa reta final da Série B, vai ser insana, tá? Aqui no Prisma o Vozão chegou a 53%, bola verde e já tá com aproveitamento de time de G4 nas últimas 5 rodadas, tá? A Chape voltou a fazer o que vinha fazendo ali nas últimas rodadas, né? Na metade do primeiro turno a Chape já estava jogando assim, foi visitar o Juventude em Caxias do Sul e se segurou como pôde, tentou levar o empate, fechou o time, foi pressionada, contou muito com a trave para sair no 0-0 e conseguiu trazer o empate para Chapecó, resultado que foi suficiente para manter o time fora do Z4 da zona de rebaixamento. Aqui no Prisma, a Chape tem bola verde também com 53%. O CRB, meu irmão, quem viu o vídeo de pré-rodada desse jogo contra o Vila Nova, sabe o quanto que esse jogo poderia ser um divisor de águas pro CRB, tá? É um time que eu venho falando aqui, que é um bom time, que se engatasse uma sequência de vitórias, poderia brigar por coisas maiores, né? O CRB tem um ótimo time, o time foi lá no Oba e venceu o Vila Nova. Poucos times conseguiram isso nessa Série B, fez um jogo equilibrado no primeiro tempo. No segundo tempo teve que se segurar, né? Foi muito pressionado pelo Vila Nova, mas o goleirão Diogo Silva mais uma vez fechou o gol e nos acréscimos do jogo Bruno Silva fez o seu gol da vitória, o seu gol e o gol da vitória do CRB, um gol que coloca o CRB a 5 pontos de distância do G4 e agora é mais uma vez um time oficialmente entrando na disputa pelo acesso aqui no Prisma. O Galo tem 73% na bola dourada e tem um jogo dificílimo na próxima rodada, tá? Vamos lá, o Criciúma foi visitar o Ceará, como eu falei, e cara, pouco fez, o Criciúma não consegue criar muitas chances de gol, né, não consegue imprimir o seu ritmo de jogo jogando fora de casa, é um time que sente muito quando sai, né, lá de Criciúma. O Viseu até fez um gol, mas esse gol foi anulado pelo VAR, né, por conta de impedimento na jogada, mas a notícia boa é que o Tigre se manteve no G4, ninguém que vinha atrás ali acabou vencendo, então isso dá pra comemorar, só que o que não dá pra comemorar é a galera todinha que estava longe e agora se aproximou do Criciúma e do resto do G4, né? Aqui no Prisma o Tigre está numa situação que mostra o quanto que o time vem caindo, né? Nas últimas rodadas, venceu só 40% dos pontos que disputou nos últimos 5 jogos e cara, com tanto time vindo ali atrás, bufando no cangote do Criciúma, é melhor o time voltar a engrenar uma sequência de vitórias, senão essa posição no G4 não vai durar muito tempo não, tá? Vamos falar do Guarani agora, cara, que festa, hein, rapaziada, cara. O derby de Campinas é sensacional, muito obrigado a todos vocês que me marcaram lá no Instagram. Cara, assim como a torcida do Ceará, a torcida bugrina também me marcou muito no Instagram. Se vocês não sabem ainda, lá no Instagram eu posto e reposto, né, a festa de todas as torcidas, todos os torcedores que me marcam. Eu reposto a festa da sua torcida. Muito obrigado, torcida bugrina, e parabéns pela festa, tá? No jogo, no derby de Campinas contra a Ponte Preta, o Guarani foi superior, como a gente esperava que fosse antes do jogo, né? As análises antes do jogo, eu falei isso aqui no canal, o Bugre era favorito, mas o gramado no primeiro tempo não ajudou muito, porque choveu demais em Campinas durante o jogo. Até granizo choveu, meu irmão. Caiu pedra de gelo na cabeça dos caras. O jogo até parou por uns minutinhos ali, mas a chuva deu uma trégua, o jogo voltou e quando voltou o Bugre foi melhor, criou boas chances, até que o Bruno José, meu irmão, fez uma jogadaça individual, recebeu ali na ponta direita na entrada da área, cortou pro meio e deu um chutaço, gol lindo, gol no ângulo, tá? Chute de fora da área, muito bonito gol, Guarani na frente. O segundo tempo acabou sendo mais truncado, o Guarani deu mais a bola para Ponte Preta, né, e se defendeu bem, cara. Até encaixou bons contra-ataques, teve a chance de ampliar, mas acabou controlando o jogo, controlou o resultado e fechou o jogo com vitória. Vitória que coloca o Guarani empatado em número de pontos com o 5º e com o 4º colocado, tá? Então, tá empatado ali com Juventude e Criciúma, todos os três com 44 pontos. O Guarani acaba ficando em 6º por conta dos critérios de desempate, mas o Bugre tá fortíssimo na briga pelo acesso agora e é outro time que se engatar 2 ou 3 vitórias seguidas se coloca muito bem para subir esse ano, tá? Aqui no Prisma o Guarani tem 53% e é um dos times que eu aposto para subir esse ano. O Ituano dessa vez não conseguiu dar sequência naquele jogo insano que fez, né? Imprimir aquele ritmo loucaço que fez contra Criciúma e Sport. Até fez um bom primeiro tempo, mas dessa vez não fez os seus gols. No segundo tempo foi completamente dominado pelo Novo Horizontino, perdeu o jogo de 2-0, né? Perdeu os 2 tempos, tomou um gol em cada tempo e perdeu sua invencibilidade que durava 6 jogos, mas aqui no Prisma o Ituano ainda tá bem, tá com 53% e é um time que, se mantiver esse aproveitamento, não cai de jeito nenhum, né? E o Juventude, esse sim, perdeu a chance de subir ainda mais na tabela. Se vencesse, chegaria até próximo ali na briga pelo título, né? Já que geral lá em cima perdeu ou empatou. Recebeu a Chapecoense em Caxias do Sul. Time que briga contra o rebaixamento, era obrigação vencer em casa.
pressionou muito, mas mais uma vez não conseguiu fazer o gol da vitória. Com esse empate, o Juventude acabou saindo do G4, a trave atrapalhou muito o Juventude, né? Mas aqui no Prisma o time ainda tá bem. O problema, cara, é que muita gente tá chegando na disputa depois dessa rodada que a galera o pelotão da frente perdeu muitos pontos, né? Então a galera ali de trás, todo mundo aproximou e o Juventude poderia ter desgarrado nessa rodada, né? Em que muita gente perdeu ponto. Deu mole, mas aqui no Prisma tá com 53% e tá na briga, né? Londrina fez o que pôde, mas não foi suficiente. A vitória era muito importante contra a Tombense, né? Confronto direto e times mais ou menos do mesmo calibre ali, né? Do mesmo patamar, mas, cara, o time não funcionou mais uma vez, até tentou, saiu perdendo, conseguiu um empate que evitou uma derrota que seria, meu irmão, o último prego no caixão, né? Mas segue muito complicada a situação na tabela do Londrina, são 7 pontos para o primeiro time fora da zona, e aqui no Prisma tem só 27% no aproveitamento recente. Mirassol fez mais do mesmo contra o Vitória, time sonolento, sem criatividade, que trunca muito o jogo, principalmente no primeiro tempo, tá? O time se defende bem, mas na criação, o primeiro tempo foi quase que nulo, conseguiu até neutralizar as principais armas do Vitória, né? Isso é uma coisa que foi positiva no jogo contra o Vitória, né? Porque, cara, o Vitória é um time que dentro de casa ninguém consegue segurar e o Mirassol teve esse ponto positivo. No segundo tempo, o time melhorou um pouco, até conseguiu ir um pouco mais para a trocação, teve boas chances para abrir o placar, né? É verdade isso, mas logo depois foi dominado, foi pressionado, quase perdeu, a trave salvou também o Mirassol no finalzinho ali, e no Prisma o time tem só 13%, cara, é o time em pior fase em toda a Série B nesse momento, só 13% de aproveitamento recente. Já o Novo Horizontino, outro time paulista, conseguiu se recuperar, vinha mal, né? E tinha saído do G4, mas dessa vez venceu o Ituano, venceu com autoridade. O time demonstrou uma parte daquele futebol, né, que gerou respeito dos adversários no primeiro turno. Meteu um 2-0, voltou ao G4 e aqui no Prisma tá com 40% e começa a tentar sair dessa má fase, né? A Ponte Preta acabou perdendo a sua invencibilidade, que já durava 6 jogos, e perdeu logo pro Guarani no Clássico, né? Péssimo jogo para se perder. É horrível perder Clássico, o sentimento que a gente fica, né? Outra vez a Ponte esbarrou na ineficiência do seu meio de campo e do seu ataque para criar chances de gol e para finalizar as poucas chances que criava. O time lutou muito, isso a gente não pode tirar da Ponte, mas não conseguiu. Realmente tentou, mas não conseguiu. Perde o Clássico, mas a Série B da Ponte continua bem, cara. Bola pra frente, a Série B continua, tem muita coisa ainda pra rolar. Aqui no Prisma o time tá com 53% de aproveitamento recente e tem que se reerguer, beleza? Sampaio Correia, cara, Sampaio Correia não é possível, cara. Que é isso? Sério, alguém me explica o que tá acontecendo aqui, cara? Deve estar próximo de algum recorde isso, não é possível. Eu vou fazer esse levantamento, cara, eu vou descobrir isso e vou trazer pra você. O time chegou ao seu 7º empate seguido na Série B, nesse jogo contra... Meu irmão, 7 empates, cara. 7 empates seguidos. Mas dessa vez até que o Sampaio não merecia. O Robinho fez um golaço, o time controlou bem o jogo, mas dormiu no final, acabou tomando o gol de empate no finalzinho e segue na zona de rebaixamento. Não foi... Se tivesse vindo, tava fora da zona de rebaixamento até o finalzinho do jogo, meu irmão. Mas esse gol trouxe o Tubarão de volta pro Z4. Aqui no Prisma tem só 33%, né? Vamos seguir empatando. Se seguir empatando, não vai sair desses 33% nunca, né? O Sport não conseguiu se livrar da má fase nesse jogo, pelo menos nos resultados, tá? Porque a gente pode falar que o futebol apresentado melhorou, o Filipinho voltando ali à lateral esquerda, e ele já começou como titular, tá? Isso me surpreendeu. O time não começou tão bem o jogo, mais uma vez o Sport começando estranho o jogo, né? O Sabino acabou dando uma paçocada lamentável que gerou o gol que abriu o placar para o Botafogo. Mas aí sim, depois disso o Sport acordou, foi soberano, empatou o jogo com grande jogada do Wagner Love e com um belo chute do Jorginho, que chegou a desviar antes de entrar, né? E no segundo tempo o Sport foi aquele Sport mesmo, tentou de tudo, mas parou no goleirão Matheus Albino do Botafogo. E é isso, cara, o Sport empata, leva um ponto, mas vê pelo menos ali 4 times chegando na cola do Sport agora. Toda a gordura que o Leão fez, cara, perdeu tudo e precisa voltar a vencer para não colocar, tá começando a colocar o acesso em risco, né? Tem que voltar a vencer. Aqui no Prisma a má fase tá estampada com 33% de aproveitamento recente. O Tombense empatou o jogo de vida ou morte contra o Londrina, né? Então os dois morreram abraçados, jogo muito ruim. Os dois times foram muito mal, né? Foi o pior jogo dessa rodada. Então o empate do Tombense deixou ele com 33% de aproveitamento recente. O Vila Nova também não é possível, cara. Assim como o Sampaio Correia, não é possível, cara. Vila Nova, quantos jogos nessa Série B o Vila Nova vai jogar melhor que o seu adversário, vai criar inúmeras chances e não vai vencer, cara. Pelo amor de Deus.
mais um jogo assim virou um padrão do Vila Nova, né? Fica com a bola, cria as melhores chances, finaliza, mas não consegue fazer o seu gol. E aí sai derrotado, sai com empate. Cara, impressionante o que está acontecendo com o Vila nesses últimos jogos, né? Dessa vez acabou saindo com uma derrota que não foi merecida mais uma vez, né? O time deu sorte, né? Que todos os times do G4 não venceram, então o Vila ainda tá a 2 pontinhos de distância do G4, mas precisa treinar mais finalizações. Pelo menos, cara, treina finalização. Se eu fosse técnico, se eu fosse o Marquinhos Santos, eu ia falar, meu irmão, vocês vão treinar finalização a semana inteira, tá? Porque tá brabo. Aqui no Prisma, o Colorado tem 47% e você, torcedor do Vila, parabéns por mais uma festa linda no Uba e valeu a galera também que me marcou lá no Instagram. E o nosso líder, o Vitória, continua lá, continua soberano na liderança, mas dessa vez perdeu uma boa chance de desaparecer da vista dos outros, meu irmão. Se o Vitória vencesse esse jogo, ninguém mais alcançava, tá? Recebeu o time do Mirassol no Barradão e não conseguiu colocar aquele ritmo insano que coloca quando joga no Barradão, né? Primeiro tempo foi muito fraco, os dois times foram mal no primeiro tempo, mas o Vitória era o mandante, é o líder e tinha obrigação de tomar iniciativa e de pressionar o Mirassol no primeiro tempo, tá? No segundo tempo parece que o Esporro cantou ali no vestiário e o time mudou, foi pra cima, acabou deixando muitos espaços atrás, Vitória tem que rever isso, tá? Mas no final pressionou muito. Eu conversei com alguns torcedores, né? Alguns de vocês lá no Instagram, torcedores do Vitória, aquela bola na trave do Zeca no final do jogo foi requintes de crueldade também, né? Ia ser um golaço, a torcida ia explodir, Barradão ia vir abaixo, Vitória ia disparar, mas a bola acabou batendo na trave. Eu, inclusive, na hora vi essa bola dentro do gol, mas o Vitória acabou empatando, segue com 3 pontos de vantagem para o segundo colocado, não pode ser ultrapassado na próxima rodada, então tem pelo menos mais uma rodada como líder garantida, e são 5 pontos de distância para o quinto colocado. Hoje a situação do Vitória é a mais tranquila em toda a Série B, tá? Mas agora o time tem que buscar pontos fora de casa, cara, já que perdeu a chance de vencer em casa, já tá com 2 empates seguidos na Série B e precisa voltar a vencer, porque, cara, Série B é ritmo, tem que voltar a vencer. E o próximo jogo vai ser um jogão, né? Vai ser contra o CRB lá no Rei Pelé, tá? Esse aqui vai ser um jogaço e a gente vai analisar esse jogo aqui, esse pré-jogo vai ter aqui no canal, tá? Então, aqui no Prisma o líder tem 53% e tá na bola verde agora, tá? Essa daí é a tabela final do Prisma nessa rodada 26. Muitos times chegaram próximos ao G4 nessa rodada, melhoraram seu rendimento e melhoraram muito, tá? Mas o campeão dessa rodada é o Atlético Goianiense e é o campeão de forma isolada, é o único time com 87%. São 4 vitórias e 1 empate nos últimos 5 jogos, né? Fez 13 pontos de 15. O Atlético vem fortíssimo na briga pelo acesso nessa reta final, tá? Vai atropelar todo mundo se a galera dormir. O destaque positivo dessa rodada vai para o Guarani, outro time que está jogando muita bola, venceu seu maior rival nessa rodada e tem tudo para ganhar confiança com esse jogo e engrenar de vez na Série B. Vamos ver se o Guarani aproveita essa aura que fica depois de vencer um clássico, né? Destaque negativo dessa rodada vai mais uma vez para o Vila Nova, que já esteve nessa posição em outras rodadas. Cara, o Vila não pode ficar perdendo 1 milhão de chances de gol jogo após jogo, pelo amor de Deus, cara. Tem que vencer, tem que fazer as chances que cria, senão vai ficar de fora até da briga pelo G4 em algumas rodadas. O Vila precisa voltar a vencer. E você que tá até esse momento do vídeo aqui comigo, sabe da nossa tradição. Só os mais brabos ficam até o final aqui comigo e você ganha o direito de responder a pergunta do vídeo, que hoje para você é a seguinte: entre Ceará, CRB e Atlético Goianiense, qual desses 3 times você acha que realmente briga pelo acesso até o final? Comenta aqui embaixo em quem você acredita mais. Galera, a Série B não vai parar na data FIFA, então tem muita coisa pra gente analisar nessa semana. Cara, vão ter jogos todos os dias da semana a partir de amanhã, então vou lançar a rodada dessa seleção também amanhã. Cara, então, é o que eu sempre falo pra você, cara. Se você tá aqui até agora e não se inscreveu ainda, cara, se inscreve, porque se tu tá aqui é porque tu se amarrou no conteúdo, então tu vai receber muito mais vídeos como esse. Deixa sua curtida antes de sair desse vídeo, botar o nosso time lá em cima no YouTube. Muito obrigado por ter ficado até o final aqui comigo, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!